Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os principais erros que as empresas cometem quando vão negociar com bancos. Seja um financiamento de capital de giro, seja uma aquisição de frota de veículos, um equipamento de alto custo, ou mesmo investir para aumentar o movimento da empresa. Ainda mais nesse tempo de pandemia, pode ser que você tenha necessidade de negociar essas dívidas com bancos, talvez já tenha até passado por isso. E nesse assunto eu te digo, não é simplesmente chegar lá e conversar com o gerente, talvez também você já tenha tido essa experiência. Existe uma estratégia que precisa ser traçada, existe um plano que precisa ser traçado, existe uma forma certa de se fazer. E nesse tema, infelizmente, não vale aquela máxima de que pior do que está não fica. Eu já vi muitas situações, infelizmente, de empresas que conduziram mal a situação, acabaram piorando a situação em que já se encontravam, muitas tiveram que fechar ou ficou muito mais difícil de resolver. Então, nesse vídeo, nós vamos falar dos 5 principais erros que as empresas cometem quando vão negociar suas dívidas e como evitar cada um desses erros. Antes da gente começar, se você é empresário ou empresária, se inscreve aqui no canal e a gente tem preparado uma série de dicas bastante relevantes para enfrentar esse momento de crise e pode ser que você faça um bom uso dessa, então assim você é avisado quando ocorrer isso, tá? E também compartilha com alguém que você acha que pode estar precisando dessa informação. Vamos lá então começar a falar sobre os 5 principais erros que as empresas cometem quando estão negociando suas dívidas com os bancos. O primeiro erro é a precipitação. O empresário tende a achar que aquela imposição que o banco faz, aquela condição que o banco coloca, tem que ser aceita de qualquer maneira, que não tem que fazer, é pegar ou largar, que não tem espaço para nada. Existe uma crença que o banco é muito poderoso, que o banco pode tudo, mas na realidade não é bem assim que funciona, porque ainda mais nesses tempos que a gente vive, em que a inadimplência está aumentando, o banco precisa recuperar a maior quantidade de créditos possíveis. Isso abre margem para muito boas negociações. Então, o que você deve fazer é prestar atenção nessa precipitação, segurar um pouquinho esse ímpeto, olhar o caso concreto, fazer se você conhecer, entender como é que o banco pensa, como é que é a dinâmica naquele caso concreto, há muitas situações em que se abrem possibilidades muito boas de se negociar em condições melhores do que aquela que foi proposta ou imposta no primeiro momento pelo banco. O segundo erro muito comum é pensar só no curto prazo. Isso não acontece só com pessoas físicas, tem muitas empresas que também fazem isso. É tipo aquela ideia da pessoa que pensa assim, mas se isso cabe na prestação, cabe no meu orçamento, eu vou financiar esse carro. Pensa assim, R$500 eu dou conta de pagar essa parcela, eu vou pagar. Só que aí qualquer inesperado que ocorra, diminui a receita do seu negócio, como é que fica? Então as empresas precisam olhar na realidade assim, mais do que se aquilo encaixa no fluxo de caixa, qual é o custo total daquela operação ao longo de todo o período, aquela é uma operação que se paga, tem possibilidade de eu conseguir um custo menor numa outra instituição, o nicho que eu estou tem possibilidade nos próximos 2, 3 anos sofrer uma oscilação muito importante. Claro, agora em termos de pandemia foi meio geral, é uma exceção, mas numa situação normal, isso acontece, não acontece? Como é que funciona? Esse erro é tão comum que muitas vezes acontece de a empresa ter um aumento, um pico no faturamento. Eu já vi situações em que aí os sócios fazem compras pessoais importantes, compra caminhonete cara, reforma a casa ou constrói uma casa maravilhosa, só que aquilo não é na média não se sustenta. E daqui a pouco quando cai ali na frente precisa de dinheiro, aí ou perde aquele bem ou tem que vender, liquidar de uma maneira não tão vantajosa, né? Tudo porque não pensa mais no curto prazo e não tem essa noção de ciclos de longo prazo. Vamos agora falar do terceiro erro, e esse é um erro que até chega a me arrepiar quando eu penso. Ele tem relação com o primeiro, que é o da precipitação. O terceiro erro é dar a própria casa em garantia no empréstimo bancário. Muitas empresas acabam fazendo isso, o sócio dá a sua casa de moradia, que mora com a sua família. A empresa está em dificuldades, o gerente vai e propõe que você faça um novo negócio, porém dando um bem, um imóvel em garantia. Você, no afã de salvar o negócio, acha que vai virar o jogo e tal, acaba dando o próprio imóvel em garantia. Só que ao dar um imóvel em garantia, você abre mão da impenhorabilidade. O que é a penhora? A possibilidade de penhorar é quando alguém está devendo, existe a figura da penhora judicial. É uma apreensão do bem, vamos dizer de maneira simples, para garantir o pagamento de uma dívida. Se o devedor não paga, é possível levar esse imóvel a leilão. Alguns bens, eles estão protegidos pela impenhorabilidade, os chamados bens de família. Um exemplo tradicional, clássico, é o imóvel em que a família mora, a impenhorabilidade do bem de família. Então, esse bem está protegido. Porém, quando alguém voluntariamente
dá este bem que estaria protegido, dá em garantia, ele abre mão deste manto, dessa proteção da impenhorabilidade. E aí, imagina, se o negócio vai mal, se as coisas não funcionam, imagina a enrascada, você se vê na possibilidade de perder o próprio imóvel em que você mora com a sua família. Eu já vi, infelizmente, situações como essas, é muito triste, só que não precisa. De novo, existem alternativas, existem meios possíveis para evitar que se chegue a uma situação extrema como essas. E chegamos então no quarto erro, que é o seguinte, que é tratar as operações bancárias como algo secundário. Não dá a devida atenção e quando se dá conta a água já está batendo no pescoço. Isso até é compreensível porque o foco daquele que tem um negócio é o seu negócio em si. Ele está ocupado em construir, em levar adiante seu negócio, em vender, em fazer acontecer. Ele é apaixonado por aquele negócio e tratar dessas questões, entre aspas, burocráticas é um troço meio chato, enfim. Eu lembro de um empresário que uma vez me dizia que ele tinha tanta aversão a esse tema que ele evitava olhar os extratos da conta, como se isso fosse diminuir o problema. Daí a empresa só vai se preocupar com a dívida ou quando é negativado no Serasa e aí dificulta de fazer uma nova operação, ou quando tem notícia que já tem uma ação judicial contra ela em andamento, e aí vai tentar reverter e às vezes é tarde demais, porque se tivesse antecipado, olhado isso um pouco antes, teria sido muito melhor. Acaba entrando no cheque especial, ou ainda quando cai, daqui a pouco cai num agiota, ou seja, cria um problema muito maior do que se tivesse feito desde logo, dada a devida importância para o assunto. E por fim, qual é o quinto erro? É não negociar com a ajuda de um profissional. Isso é muito forte, um traço cultural muito forte no país, né? As empresas tendem a procurar resolver, buscar soluções internas, caseiras para todas as questões. E até não está errado, porque se fosse contratar serviços para tudo, talvez inviabilizasse o negócio da empresa. Porém, existem alguns baratos que saem caros, né? Quando a gente está falando de uma dívida de uma pessoa física, de 10, 15 mil reais, até é viável que a pessoa resolva sozinha. Mas agora quando está se falando de uma dívida de uma companhia, de uma empresa, de um negócio, de 1 milhão, 5 milhões de reais, muda um pouco de figura, porque qualquer pequena variação pode gerar um benefício importante para um lado ou para o outro. Eu trabalhei como gestor jurídico de um banco por um bom período da minha vida profissional. Existe uma expressão no jargão de quem trabalha em banco nessa área, que é melhoria de posição. O que significa isso? A cada nova operação, cada nova negociação, se procura melhorar um pouco a posição anterior. Agregar uma garantia adicional que não havia antes, diminuir o valor recebendo um bom valor à vista. Então, se trabalha com essa ideia de melhoria de posição. Só que isso é feito de maneira técnica e por profissionais que estão nessa área há muitos anos. Então, fica algo desleal, porque na realidade o empresário conhece bem do seu negócio fim, do seu core business é outro, né? Conhece aquele negócio ali e está lidando com um profissional da recuperação de crédito e por isso é que muitas vezes esse profissional do banco acaba conseguindo gerar uma condição muito melhor para o banco em detrimento do interesse da empresa. E aqui é que o especialista pode fazer diferença, porque ele entende desse jogo, equilibra as forças, tem condições de identificar as armadilhas, as pegadinhas do negociador do banco e também aí consegue criar condições mais vantajosas para aquele devedor daquela dívida bancária. Então isso equilibra as forças. Isso é uma dica, uma orientação muito importante. Então é isso, pessoal. Essas eram os 5 erros mais evidentes, mais comuns na negociação de dívidas bancárias. Espero que tenham gostado. Curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal, porque a gente está procurando gerar uma série de informações, de conteúdos que a gente compreende, vem da prática, né? Que a gente entende que são bastante úteis para quem está na linha de frente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.